Olá, sou o teacher Diego Santos, professor particular de inglês, e eu decidi iniciar esse canal. É, Nesse canal eu vou compartilhar algumas dicas de inglês com vocês. Nessas aulas eu vou compartilhar um pouco do meu conhecimento. Iniciarei com algumas aulas mais básicas e a partir que o tempo vai passando, eu vou com aulas mais avançadas e de acordo com o que vocês forem pedindo também. Algumas aulas serão nesse conteúdo aqui, desta forma, que eu mostro para vocês o assunto que eu vou falar, né? E eu apareço bem aqui no cantinho, em algum canto da tela, né? Algumas outras vezes podemos fazer lives ou podemos fazer vídeo com que eu apareça com uma lousa explicando de uma outra forma. Testarei diferentes formas, diferentes métodos, né? Eu ainda estou aprendendo um pouco a gravar, ainda estou aprendendo um pouco a mexer e tudo, e com o tempo tudo se encaminha. É, O primeiro tópico que eu escolhi para hoje é falar um pouco sobre os números, né? Mas não ensinar em si os números, mas sim ensinar a pronúncia correta dos números. Porque algumas vezes, né? As pessoas, na maioria das vezes, as pessoas sabem os números, mas muitas vezes cometem alguns erros de pronúncia, né, que eu vejo, e esses erros de pronúncia, eles atrapalham um pouco às vezes na comunicação, né? Você sabe o número, você fala o número, mas às vezes ele sai de uma forma incorreta. Então hoje o foco é que você pronuncie corretamente os números principais. Então vamos começar? Vamos lá. O primeiro número é o número zero, né? Primeiro número aí. O zero tem duas formas de você falar ele, né? A mais comum, que é zero, e uma outra forma que é all, né? Nem todos os professores ensinam essa forma aqui de falar o zero. Essa forma aqui é quando você está soletrando um número e ao soletrar esse número, você fala esse ou para ficar mais fácil. Então vamos supor que você vai soletrar 403, né? 403. Ao invés de falar 403, você fala 403. 403. Então fica mais rápido de você falar esses números. Então, o quando você vai conectar outros números, fica mais fácil, mais fácil. Os números, né? Vamos de 0 a 10 primeiro, rapidinho. Se você quiser, você pode ir acompanhando a minha pronúncia e repetindo comigo. Na primeira vez eu vou devagar e depois vou acelerar os passos. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quais que são os erros que eu vejo aqui na maioria das vezes? As pessoas forçam um pouco no 8 e falam tipo 8, ou de uma forma mais exagerada, mas aqui nós temos que falar ele mais sucinto. Então, 8, 8. Você pode só falar essas duas letras que você vai ser bem entendido. 8, 8. Aqui não é nine, você pode falar só nine, nine. Então, bem, de uma forma bem sucinta, né? Do 13 ao 19, todos têm essa terminação tin, né? Então, você dá uma ênfase nela. Por quê? Que mais para frente nós vamos ver que tem uma outra terminação que nós não podemos confundir com essa, né? Então, 11, 12, 11, 12. Do 13 ao 19, a gente vai dar uma ênfase no teen. Então, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, né? Quais que são os erros que eu posso observar aqui que às vezes as pessoas cometem, né? Se vocês perceberem, 3, 13, 4, 14, então são parecidos os números, né? Só tem esse teen no final. Às vezes a gente vê que 5, as pessoas falam 15, mas aqui do V a gente troca por F, então fica 15, 15, né? Então esse teen
ele esse V vira o F aqui, né? E o número 20, né? Nós temos duas formas de falar. Ou falar 20, ou ocultar esse T e falar 20. 20 é uma forma mais simples. Por quê? Se você fala 20, ao falar do 21 ao 29, você fala ele mais fácil. Então, ao invés de falar 21, você pode apenas falar 21. Então, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Então, você pode cortar esse T, né? Só falar 20, 20. Então, né? Os números, eles são falados corretamente assim. Quais que o pessoal erra mais? Né? 20, 20, 15, né? E aqui nós reduzimos 8, 9, 8, 9, 10. Então, é bem rápido, ok? Agora, eu vou falar todos e você repete comigo. Eu vou tentar falar um pouco mais rápido, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Então, esses são os primeiros números. Vamos avançar um pouco. Toda vez que você tem, né, um número composto de uma dezena e uma unidade, né, no português nós usamos a letrinha E. Então, 21, 22, 23. No inglês nós colocamos um tracinho, né, não há espaço. Então, por exemplo, 30 é 30. 7 é 7, que a gente viu. Então, se você junta 30 com 7, né? 37. Tracinho. Não vai a letra E, ou AND, ou nada. Você junta os dois números. 40, 40. 5, 5. 45. 50, 50. 6, 6. 56. 60, né? 60. 64. 72. Aqui no 70 é muito comum que a gente oculte o T também, né? Então, 72, 72. Por que que a gente faz isso? Temos aqui uma consoante, né? E aqui um som de vogal. Geralmente, quando é assim, a gente pode ocultar o T. Então, do N vai pro Y. 72. 89, 89, 89, né? Que é o 80. Ou muitas vezes as pessoas podem falar 80 também, no inglês um pouco mais britânico. Por isso que o número 8 você não pode forçar muito ele. Porque se você forçar muito ele, você acaba falando 80. Então, 8 é 80, 80 ou 80, ok? Se você quiser ter certeza que está falando 80, você fala 80, né? 91. Então, você junta o 90 com 1. 91. 91. E por isso que o 9 deve ser falado de uma forma mais singela, de uma forma mais reduzida, para que você não fale acidentalmente o 90. Então, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Por que que eu pintei de aqui de amarelinho, né? Para que depois a gente compare a pronúncia do TIM com a pronúncia do T, né? Por quê? 14 com 40. Pode ser que você confunda, né? Porque aqui nós temos 14, 14, né? 40. 40, né? Ou 40, né? Por que tem duas formas de falar? Porque nós temos o inglês britânico e o inglês americano. O meu inglês é mais americano por influência, por estudo e por tudo mais. Mas muitas pessoas podem falar 40, 40 ou 40, né? Você não pode confundir com 14. Então, por exemplo, 17, 17, 70, 70 ou 70, né? 80 é um dos que mais confunde, né? Porque 8, 8, 18, 18, 80, 80 ou 80. Então,
o final é uma forma de você saber qual número que você está falando. Então, por exemplo, é uma forma de você deixar isso mais fácil. Quando você vai para centena, né? Centena, você fala hundred. Então, nesse caso, 100, 100, 200, 200, 300, 300. Se você perceber, a palavra hundred significa centena. Então, 100 é uma centena. 400, 4 centenas. Então, a gente fala a quantidade de centenas que o número tem. Então, 800 são 8 centenas. Então, a palavra centena é hundred e você fala quantas vezes a palavra hundred vai ser repetida para que forme 8 centenas. Então, são 8 vezes. 800, 800, 800. 900, 900. Ok? Quando você tem, né? A gente acabou de ver. Quando a gente tem uma dezena e uma unidade, a gente separa com um traço, com um hífen. Quando a gente tem uma centena, né? Depois da centena, nós colocamos o and, que é o equivalente à palavrinha e, né? Então, por exemplo, 7 centenas, né? Que é 785. Então, nós falamos quantas centenas tem? 785. Então, o tracinho está aqui porque temos uma dezena e uma centena. Desculpa, uma dezena e uma unidade. A centena está logo aqui, né? Então, o and vai aqui. And, como é que você pode falar ele de uma forma mais simples? Só fala a letra N, a letra A e a letra D, não precisa. Então, 785. 785. Aqui, 650. 650. 6 dezenas, que é 600. 650, né? 50. Então, você falando aqui de uma forma correta, a gente sabe que é 50. Se fosse 15, 15, ok? Se fosse 5, 5. Nós temos algumas frases aqui, né, que fala assim: Brazil is a beautiful country. E a pessoa responde: I agree with you 100%. Eu concordo contigo 100%. 100. Quando você tem uma centena só, você pode falar 100 ou você também pode falar 100. As duas formas estão corretas, né? Se for uma centena só, você pode falar também só 100, que é aceito da mesma forma, né? Então, quando você vai falar aqui, ó, I have 600 friends on Facebook. Tenho 600 amigos no Facebook. A outra pessoa fala, I only have 120. Eu só tenho 120. 100, 100, and 20. Se tivesse aqui, por exemplo, 125, né, o 5 estaria aqui coladinho com o 20, com um hífen aqui. Então, esse conjunto de regrinhas, eles permanecem os mesmos. Como é que você fala um número complexo, né? Um número complexo talvez seja um pouco mais, né, complicado de você falar, né? Por quê? Porque ele tem quatro, né? Ele tem quatro partes, né? E uma coisa que eu esqueci de colocar aqui no slide, mas eu vou anotar aqui para vocês, é como a gente fala a questão do milhar, né? Que é thousand, thousand. Vou aumentar a tela aqui para vocês. Então, thousand, né? Eu vou fazer uma segunda parte desse vídeo que eu vou focar, né, na questão de mil, né? A pronúncia thousand. Mas para que é bom saber essa pronúncia? Para que você não confunda com 100, né? Com centenas, que é o que? Hundred, né? Mas por que eu não vou focar nesse aqui agora? Porque para falar desta forma, você não precisa saber do thousand. Geralmente, quando a gente fala de anos, né? Você pode falar o número completo, claro, com certeza, que nesse caso seria 1817, só que é muito complicado para uma pessoa que não está acostumada a falar muito inglês,
Então, quando o ano, né? Os anos, como ele tem 4 números, dividimos no meio, né? Então fica aqui 2 para lá e 2 para cá. É o famoso 2 para lá e 2 para cá, né? Então a gente divide aqui. Então, por exemplo, o que que a gente vai fazer? A gente vai ler eles de formas separadas. Então, 18, como que a gente lê? 18, né? Esse tin aqui no final, 18. Então, esse 18 é aqui. E embaixo é o que? 17. 7. Nossa, minha letra está horrível. Vou tentar fazer uma letrinha mais bonita. Agora melhorou. 17. 17. Então, se você quiser falar o ano de 1817, 1817. 1817. Aqui é a mesma coisa. O ano de 2015, como é que a gente fala 20? 20. 20. Vou escrever de uma forma mais bonita aqui, porque hoje está complicado. 20. Ó, melhorou. 15. 2015 é o ano de 2015. Então, se falar, ô fulano de tal, que ano você nasceu, né? Nasceu, a gente fala I was born, né? Se a pessoa falar que nasceu em 2015, I was born in, e vai falar o ano, né? Divide no meio, fala 2 para cá, 2 para lá. 2019, como é que a gente fala? Eu vou esperar 10 segundinhos para você pensar, né? Pense como é o 20, pense como é o 19 e fala eles aqui embaixo. Se você quiser, você pode pausar esse vídeo para você pensar. Então fica 20, 19, aqui a letra I. Então 2019, ok? Quando é que eu estou fazendo este vídeo? No ano de 2022. Então, separa 2 para lá, 2 para cá. 20, né, que é o ano. Você vai falar isso bastante, né? Que temos bastante, né? Ano que vem, o próximo, você vai falar training bastante. Então, aqui, 2022. 2022. Então, é o ano que nós estamos, 2022. Por isso que é importante a gente falar corretamente os números para que as pessoas nos entendam corretamente. Resumo dessa aula: centena, hundred, ok? Se for na casa do milhar já, né? Depois a gente vai aprender mais para frente, thousand. Mas a gente não vai se preocupar nisso porque a gente vai separar os dois aqui de uma forma mais fácil, ok? Espero que essas dicas tenham ajudado vocês, né? Tomem cuidado com a escrita, com a fala. A dica que eu daria para vocês é sempre focar no final. Nesse tim, né? No do 13 ao 19. Uma curiosidade rápida. Tim significa jovem, né? A pessoa dos 13 aos 19 anos é o quê? Jovem. Então, dos 13 aos 19, você vai usar no final de tudo teen. Então, 13, 14. Quando for para os outros, já não é mais teen, né? Quando for para as dezenas completas, é o T, T. Então, 70, 70, 70, né? Não se preocupem em falar rápido demais, né? No começo é um pouco mais complicado mesmo, mas vai treinando aos poucos, né? Vai treinando aos poucos que dá tudo certo. Esse foi meu primeiro vídeo. Eu estou um pouco nervoso, estou um pouco apreensivo ainda porque ainda não sei gravar, ainda não sei editar tudo certinho. Mas prometo que nas próximas aulas e nos próximos vídeos posso trazer um pouco mais de qualidade para vocês. Então é isso. Essas são as pronúncias corretas dos números principais. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês puderem se inscrever,
me ajuda bastante, né, clicar no sininho aqui embaixo para receber as notificações dos vídeos novos, né, curtir, comentar, compartilhar. Tudo isto é uma forma de vocês agradecerem, né, o conhecimento que eu estou passando para vocês. Tudo isso o YouTube entende que foi relevante e ele entrega para outras pessoas. Muito obrigado, até a próxima. Me siga nas outras redes sociais que tem dicas diárias. Eu posto vídeo diariamente, né? No Instagram, mesmo nome, Teacher Diego Santos. E vocês podem me acompanhar mais de perto. Muito obrigado e até a próxima.